Olá pessoal, sou o professor Petrônio Gama. Vamos para mais uma aula de Biologia? Hoje o assunto será citoplasma e organelas citoplasmáticas. Pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer a importância desse citoplasma e das organelas citoplasmáticas, tá? Então, para a gente começar, vamos entender, ou então vamos conhecer, como é o citoplasma da célula procariótica. Vamos lembrar que a célula procariótica é uma célula de uma bactéria, um organismo muito simples. E esse citoplasma também é relativamente simples. Por quê? Porque ele não vai ter grande presença de organelas citoplasmáticas. Na verdade, a célula procariótica ela vai estar com presença apenas de ribossomos. E esses ribossomos vão fazer todo o trabalho de síntese proteica. Então, nesse citoplasma eu encontro ribossomos e material genético, que no caso é o DNA, que muitas vezes ele é circular. Agora, como é então o citoplasma da célula eucariótica? Então, vamos olhar. Uma célula eucariótica, vamos lembrar que ela tanto vai estar presente em alguns animais, quanto nos vegetais. Nos animais, a gente vai lembrar que nós temos animais que são unicelulares e eles vão ter todo esse aparato de célula, de citoplasma, de organelas para fazer com que ele funcione bem. Bem como nós vamos ter animais que são pluricelulares e aí o conjunto das células vai fazer com que eles realizem todo o trabalho necessário para a sobrevivência delas, ok? Então, na célula animal, olha só a quantidade de organelas citoplasmáticas que a gente tem. São muitas. Agora vamos dar uma olhada na célula vegetal. Na célula vegetal a gente percebe uma semelhança na célula animal, porém a gente tem algumas outras organelas a mais do que na célula animal. Na célula vegetal, por exemplo, a gente encontra aqui o vacúolo, essa estrutura aqui maior, né, meio transparente, que na verdade a gente vai descobrir daqui a pouquinho qual é a função dele, bem como aqui, ó, em verde, os cloroplastos, que são os responsáveis em fazer a fotossíntese, tá certo? Mas a gente vai conhecer isso bem detalhadamente. Então, como é que o citoplasma, o que é que ele tem, na verdade, tá? Bora lá conhecer. O citoplasma, ele é formado pelo citossol, e esse citosol e aloplasma, ele vai ter aí ele é um fluido gelatinoso, e quanto mais fluido ele for, mais a gente chama de sol, e quanto mais viscoso, a gente chama ele de gel, tá certo? E é dentro desse citossol onde a gente vai encontrar as organelas citoplasmáticas. A gente vai ter o citoesqueleto, que só está presente em células eucarióticas, e ele vai fazer a função de deslocamento das organelas citoplasmáticas, ele vai fazer o processo de movimentação da célula, ok? E as organelas celulares propriamente ditas, lembrando que só a gente encontra ribossomo nas células procarióticas, as demais só nas células eucarióticas, ok? Como é então, aliás, para que serve o citoesqueleto? Qual é a função dele? Como eu estava falando agora há pouco para vocês, o citoesqueleto ele vai organizar, vai formar a estrutura interna da célula. Além disso, ele vai conseguir fazer o deslocamento de materiais no interior dessa célula. E esse deslocamento pode ser por ciclose, que é o processo de movimentação das organelas dentro da célula, bem como os movimentos ameboides, que é o movimento que a célula utiliza para ela se locomover, algumas delas, para ela conseguir capturar organismos que estão entrando em contato com ela. Tá? Pode ser uma estrutura mais sólida, uma estrutura mais líquida. Então, ela utiliza esses pseudópteros para poder capturar esse material. Tá certo? Então, estou mostrando aqui ó, uma célula, ela se prolonga, faz um prolongamento da membrana, e esse prolongamento da membrana é nada mais, nada menos do que citoesqueleto funcionando aí para poder capturar. E esse citoesqueleto é formado de quê? Esse citoesqueleto ele é formado de, vamos lá? De microfilamentos de actina, microtúbulos, que são de uma outra proteína que é a tubulina, e os filamentos intermediários, que é de queratina. Então, o conjunto desses três vai estar formando o citoesqueleto na nossa célula. Entendido, pessoal? Super fácil o citoplasma. Agora a gente vai começar a conhecer todas as organelas celulares, as organelas citoplasmáticas. A primeira delas é o retículo endoplasmático.
bem pertinho do núcleo, próximo ao núcleo, ali próximo à carioteca, a gente começa a ver a presença do retículo endoplasmático. Retículo vem de redes, pequenas redes, redes dentro do plasma, dentro desse citoplasma. E essas redes vão fazer o processo de transporte de substâncias, basicamente, tá? E aí eu tenho dois tipos de retículo. Eu tenho um retículo chamado endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático granular, e eu tenho um retículo endoplasmático liso, ou agranular. O retículo endoplasmático rugoso, ou granular, ele tem como função, principalmente, a produção de proteínas. Mas por que ele produz proteína? Porque ele tem aderido à sua membrana os ribossomos. Ribossomo que é uma organela que eu já falei e a gente vai conhecê-la daqui a pouquinho. Então os ribossomos, eles vão estar aderidos na parede do retículo endoplasmático rugoso. E é por causa disso que ele vai produzir proteína. Mas essa proteína não vai ficar na célula não, ela vai ser exportada, tá ok? E além disso, ele vai produzir enzimas lisossômicas. Essas enzimas vão servir para o processo de digestão, tanto dentro da célula quanto fora dela. Tá certo? Retículo endoplasmático liso ou agranular. Esse daqui não apresenta ribossomo. Por não apresentar ribossomo, então a função dele é outra. Qual é a função dele então? Sintetizar ou produzir lipídios de modo geral. Ácidos graxos, ele vai estar fabricando esse processo, esse material, que a gente já conheceu os lipídios numa aula anterior. Tá lembrado? Se não, depois você vai lá no site, procura aulas sobre compostos orgânicos, você vai dar uma olhadinha. E em células do fígado e em células das gônadas sexuais, a gente vai encontrar uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque nesses locais eu preciso de lipídios, tá? E eles vão estar ricos em lipídios. Tanto as nossas células do fígado, uma deposição ali de gordura que a gente tenha, e nas gônadas sexuais, porque os hormônios sexuais, tanto a progesterona quanto a testosterona, são formados por esses hormônios. E aí eu preciso de retículo endoplasmático liso para ajudar a fabricá-los, ok? Bora conhecê-los? Olha aqui, pessoal, aqui está o núcleo, coladinho com o núcleo, retículo endoplasmático rugoso e em seguida o retículo endoplasmático liso. Fácil, né? Vamos conhecer mais uma? Falei dela, olha lá aí, os ribossomos. Os ribossomos, eles são formados por duas subunidades. Eu tenho uma subunidade menor e uma subunidade maior. É na subunidade maior onde vai haver o processo de leitura do RNA mensageiro para a fabricação da proteína. Então ele, na verdade, é quem vai estar trazendo os aminoácidos, ele vai estar juntando, na verdade, os aminoácidos para a construção da proteína. Então a função básica de um ribossomo é síntese de proteína e pronto. Então onde tiver ribossomo, tem síntese proteica, ok? Vamos conhecer agora o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Golgi foi o nome do cientista que descobriu essa organela. E aí ela foi batizada com o sobrenome dele. Tá? O complexo de Golgi nada mais é do que um conjunto de membranas, de 6 a 20 membranas, de bolsas bem achatadinhas umas às outras. E essa organela, ela tem várias funções assim fantásticas. A primeira delas é sintetizar carboidrato. Olha, eu vi que no retículo endoplasmático liso, a gente tem síntese de lipídio. Eu vi que lá no retículo endoplasmático rugoso, a gente tinha síntese de proteína. Tinha que ter alguém para fabricar carboidrato, que carboidrato é importante para a célula. Então eu tenho aqui, ó, complexo de Golgi fazendo a síntese de carboidrato, tá? Além disso, a função principal dele seria secretar material e também armazenar material dentro da célula. Então, ele tanto vai fazer o processo de pegar aquelas enzimas que vieram lá do retículo endoplasmático rugoso, ele vai estar armazenando esse material e quando for necessário, agora ele vai exportar esse material, vai secretar esse material, ok? Outra função dele é a formação do acrossomo dos espermatozoides. Pessoal, esse acrossomo é algo fantástico. Ele vai fazer essa estrutura, na verdade, ela vai servir para quando o espermatozoide chegar lá no óvulo, ele conseguir penetrar no óvulo, ele conseguir quebrar a zona pelúcida que o óvulo tem. E não é fácil, né? O espermatozoide chegar lá e fecundar. Não é. Então ele vai ter que
tem um trabalhozinho aí, o óvulo ele tem uma zona, chamada zona pelúcida, que para ele conseguir penetrar, ele vai fazer com que esse acrossomo libere enzimas para quebra disso, tá certo? E por último, ele vai formar os lisossomos, que é uma outra organela citoplasmática, que a gente vai conhecer já já. Então, ó, falando do acrossomo, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui está o espermatozoide, tá? Aqui é a estrutura de núcleo e aqui na cabeça do espermatozoide está o acrossomo, que foi fabricado pelo complexo de Golgi. Aqui a gente vai encontrar a presença de mitocôndria e esse flagelo todinho, quem forma é uma outra estrutura chamada centríolo, que a gente conhece ainda hoje. Bora lá. Olha os lisossomos aí. Liso vem de lise, que significa quebra. Então, essa organela serve para quebrar, para digerir material. Na verdade, a grande função dela é fazer um processo de digestão intracelular e extracelular. A gente chama de digestão heterofágica e uma digestão autofágica. Essa digestão heterofágica ou heterofagia é todo o material que está vindo fora da célula, que está chegando até a nossa célula, está sendo envolvida ali pela nossa membrana plasmática. Os lisossomos vão até essa estrutura, esse fagossomo, esse lisossomo, e vão colocar ali, depositar suas enzimas para poder haver a quebra desse material, tá? E aí, como seria então a autofágica, professor? A autofagia, pessoal, acontece da seguinte forma. Vamos supor que na nossa célula alguma das nossas organelas não esteja mais funcionando bem, ou esteja velhinha, pobre coitada, e ela não está mais fazendo a função que ela deveria fazer. O que é que acontece? A célula manda lá os lisossomos até essa organela e fazer com que ela seja completamente destruída. Pronto, destruir aquela organela, tá? Mas esse processo autofágico também pode acontecer na célula inteira. Eu posso simplesmente destruir uma célula inteira pelo processo autofágico. Sabe quando isso acontece? Vou dizer para você. Então, quando o sapinho está ali, o girino, está querendo sair da água, virar sapo e está querendo agora ocupar o ambiente terrestre, o girino que tinha lá a sua cauda vai deixar de ter essa cauda para virar um sapo. E sapo não tem cauda. Como é que aquela cauda do girino foi embora? Processo de digestão autofágica. Os lisossomos entraram em ação para destruir toda aquela cauda do girino para que ele pudesse se transformar em sapo. Ok, pessoal? Entenderam isso? Beleza, vamos embora. Então aqui está, olha só, complexo de Golgi liberando os lisossomos. E aí quando acontece esse processo inicial de liberação, a gente chama esse lisossomo de lisossomo primário. E quando ele vai ao encontro de uma estrutura que está chegando de fora da célula, uma partícula alimentar, e o lisossomo se acoplou aqui, então esse vacúolo digestivo agora, esse lisossomo passa a ser chamado de lisossomo secundário, porque agora ele está atuando, ele está em ação, ok? Caso ele vá, atuar em cima de uma organela que já esteja velhinha, então ele vai fazer o processo de destruição dessa célula, e tanto um quanto o outro depois vai mandar enviar esse material embora da célula. Ok? Quinta organela citoplasmática são os peroxissomos. Essa organela é fantástica e fundamental para a nossa célula. Dentro de todas as reações metabólicas que a gente vai realizando, muitas vezes a gente produz, pessoal, um composto que é H2O2, que é a água oxigenada. E essa água oxigenada dentro da minha célula não é nada positivo. E aí o que é que acontece? Eu tenho uma organela que tem uma enzima chamada catalase que vai simplesmente quebrar a H2O2, a água oxigenada, em água mais oxigênio. Olha que massa, você não vai ficar intoxicado porque você tem uma organela fantástica que são os peroxissomos, tá? Então, ó, ela está abundante em células do fígado e dos rins, porque elas vão destruir todas as substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool. Não é legal isso? Pois é. Anota aí os peroxissomos. Sexta organela, mitocôndrias. Essa daqui, gente, a gente teria 2 aulas para falar sobre ela, porque ela simplesmente vai nos dar toda a energia que nós precisamos. As mitocôndrias são responsáveis pelo processo de respiração celular. E quando a gente fala de respiração celular, eu estou falando de produção de ATP.
E ATP nada mais é do que a nossa energia para a gente poder funcionar. Nós conseguimos nos acordar, andar, caminhar, falar. Todas as reações nossas do corpo são feitas porque a gente tem essa energia que é o ATP. Quem está produzindo ATP na célula? Mitocôndria, tá? Então a mitocôndria é essa organela. Vamos mostrar a estrutura dela. Ela tem uma matriz, está bem aqui no centro. A gente tem as cristas mitocondriais e ela é formada por duas membranas. Ela tem uma membrana mais externa e uma membrana mais interna, ok? Bora lá. Mostra aí mais uma estrutura da mitocôndria. Então a mitocôndria, além de tudo que eu falei para vocês, ela tem partículas sintetizadoras de ATP e olha o DNA dela. É uma organela que tem DNA próprio. Significa dizer que ela mesma se autoduplica. Ela mesma faz uma cópia de si mesma, tá? Então ela vai fazendo o processo de multiplicação de si própria, tá? Então essas mitocôndrias são realmente fantásticas. Tá aqui a formulazinha da nossa respiração celular, mostrando para vocês a produção do ATP. Lembrando que duas etapas da respiração celular ocorrem nas mitocôndrias, uma na matriz e outra nas cristas mitocondriais. Respiração celular eu vou fazer uma outra videoaula para a gente explicar bem direitinho, ok? Sétima organela, e essa daqui está exclusivamente presente nos vegetais, são os cloroplastos. Os cloroplastos, pessoal, são responsáveis pelo processo de fotossíntese. E olha que lindo que eles são. Eles têm essa estrutura aqui formada pelas granas, que são esses discos que a gente está visualizando. E aí, o conjunto dessas granas aí vai formar o estroma. E esses estromas estão presentes em membranas diferenciadas. Ela também tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Elas estão presentes aí no meio da célula. E é nesses estromas, dentro desse processo aí, que a gente vai encontrar as fases que vai acontecer, as fases claras e a fase clara e a fase escura da fotossíntese, ok? Então, pessoal, por que os cloroplastos têm essa cor verde? Por causa da presença da clorofila. E a clorofila vai realizar o processo da fotossíntese, ela capta a luz do sol com a máxima eficiência necessária. Então, aqui está a formulazinha, né, da fotossíntese, gás carbônico mais água, dando glicose mais oxigênio, ok? Vamos conhecer mais uma organela? Os vacúolos da célula vegetal. Lembra que eu mostrei essa figurinha lá no início? Então, olha aqui, ó, o vacúolo presente numa célula vegetal. Não somente na célula vegetal, pessoal. A gente encontra vacúolo também lá nos protozoários, que eles têm a presença do vacúolo para fazer um controle osmótico, tá certo? E aqui ela também vai fazer o armazenamento de substâncias úteis aos vegetais. Por exemplo, aminoácidos, açúcares, proteínas, tudo isso ela vai fazer de armazenamento, chegando a ocupar até 80% do volume da célula. Ela também vai fazer o processo de controle de água, além do armazenamento celular, tá bom? Centríolos. Essa organela aqui é aquela que eu falei para vocês que ela vai estar fazendo algumas funções. Primeiro, ela vai estar formando alguns cílios e flagelos e também ela vai estar fazendo parte do processo de divisão celular. Os centríolos também têm DNA próprio, pois é, eles se autoduplicam, principalmente no processo da divisão celular. Quando a gente estudar mitose ou meiose, a gente vai ver esse processo de duplicação do centríolo. E ele forma os fusos, as fibras do fuso, tá? Além de formar essas fibras do fuso, participar de todo o processo de divisão celular, eles vão estar formando os cílios e os flagelos. Então, eles são formados por 9 trincas de tubulina, sempre aos pares, próximo ao núcleo. Sempre vão estar ali pertinho do núcleo, tá? E eles são responsáveis pela formação dos cílios, flagelos e pelo processo de divisão celular. Lembrar que procariontes, fungos e plantas que possuem frutos não vão ter a presença do centríolo, tá certo? Só para mostrar para vocês, aqui são os cílios presentes no protozoário, por exemplo, e aqui o flagelo também presente no protozoário do Trypanosoma cruzi, pessoal. Tanto a estrutura de um quanto do outro são diferenciadas. O flagelo é bem maior do que o cílio. Para quem tem cílio, a quantidade de cílios é menor. Do flagelo basta ter um ou alguns que vai dar certo.
Então, pessoal, conheceram as organelas? Muitas organelas para você estudar. Porém, contudo, todavia, entretanto, essa aula está disponível no nosso site, colégiointerativo.com.br. Você pode ver, rever, curtir, comentar, compartilhar, enfim, fique à vontade. E eu estou aqui à sua disposição. Abraço, pessoal!